peguei pronto, né? Eu tô só dando sequência. Você começar do zero, coisas, né? Então, nesse mercado que tá hoje, não é fácil. É verdade. Tá no ar, hein, Matheus? Tá no ar? Tá no ar. Então tá, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje estamos com um convidado mais do que especial, uma referência no seu ramo aqui em Cachoeiro. Uma das maiores empresas contribuintes de Cachoeiro, tá na mão do Lúcio. Hoje nós estamos aqui com Lúcio Filho, da Premobras. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência, né, da nossa história também. Isso é muito bom, isso é sempre bom a gente compartilhar e que possa contribuir com alguém, né, alguma coisa. Isso aí que é o mais importante. Eu julgo, Guto, que aqui vai ser basicamente uma MBA de gestão empresarial. Não, eu acredito que quem estiver assistindo esse podcast vai sair daqui doido ou para montar um galpão ou começar a ter um gado. Isso aí, isso aí. Essa é a intenção. A gente, assim, ou também empresários, a gente fala muito, assim, que a gente tem que se ajudar, né? No mercado que está hoje, né, de divisão, a gente tem que ser a diferença. Nós temos que se unir e contribuir um com o outro, as dificuldades que um tem, outro tem. Empresário, todos basicamente têm a mesma dificuldade. Mas a gente tem que contribuir um com o outro, isso aí é mais importante, que leva o mercado para frente. Isso é o primordial. A nossa classe tem que ser unida, porque parece que é todo mundo lutando contra. Se a gente não se ajudar, nós estamos... Lúcio, eu queria que a gente vamos te apresentar, né? Lúcio Filho, hoje gestor, além de empresário, mas fala um pouco do seu currículo, como que foi a sua história, onde você está hoje, para a gente iniciar e te apresentando para o público. Obrigado. Na verdade, minha história começou, né, desde cedo com meu pai, né? Meu pai é empreendedor, empresário, um cara, né, fora da caixa, né? É um cara que eu sou fã dele, eu falo que eu sou fã número 4. Né? Fã número 4, porque eu tenho 3 irmãs acima, né? Uma faleceu em 2016, mas eu tenho 3 irmãs acima, então eu sou fã número 4, porque eu sou o filho mais novo. Né? Mas eu comecei, né, desde muito cedo, né, em casa. O papai sempre incentivou muito a gente, né, de ser gestor, porque diferente de ser herdeiro, é ser gestor, né? É você gerir um negócio. Então, a gente sempre começou muito cedo. Ele fazia a gente assistir palestras, vídeos, né, ali, ficava em casa. Às vezes a gente ficava ali, reunia todo mundo no quarto dele para assistir uma palestra ali. Ele ia para o banheiro tomar banho e falava assim: eu sei onde que tá e eu sei os minutos que eu vou ficar e aonde vai estar o vídeo, tá? Porque a gente tinha mania de passar o vídeo, né? Que já estava vendo aquele vídeo várias vezes. Mas assim, eu comecei muito novo, saí, fui o único dos filhos que trabalhei fora, né? Em outros lugares. Né? Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos. E eu fui trabalhar com ela, fui trabalhar em sorveteria, fui, né, dar apoio a ela, né? E trabalhei em oficina mecânica, né? Fui um dos filhos que trabalhei fora. As minhas irmãs sempre trabalharam dentro da empresa. E quando foi em 2004, né, eu com 18 anos eu retornei para o grupo, retornei para a empresa, né, que foi o período que eu voltei e falei com meu pai: eu quero voltar, quero trabalhar aqui, né, eu sempre sonhei, sempre tive vontade de trabalhar aqui, porque desde novo eu sempre quis ser engenheiro, né, engenheiro químico. Na verdade eu me formei em engenharia civil, né, mas eu queria ser engenheiro químico, então eu queria ser engenheiro, queria trabalhar na área, né. Então em 2004 eu trabalhei, voltei e tenho 20 anos já, de Premobras. Né? De Premobras. Só não fazer o cálculo aí pela idade aí, né? Mas já tenho 20 anos de Premobras aí. Chegando aos 40, nosso amigo Lúcio. Chegando aos 40. E quanto tempo existe a empresa? A empresa tem 49 anos de mercado, né? Meu pai começou a empresa lá em 1976, né? 75, 76. Meu pai era vendedor de máquina e nesse período ficou muito difícil, né? Assim, ficou muito desafiador ser vendedor de máquina. E aí meu pai estava buscando algo a fazer, né? Meu pai veio de Iguaçuí, nossa família é de Iguaçuí, né? Do interior de Iguaçuí, veio para cá e meu pai veio para cá, né? Foi o primeiro que veio, assim, porque minha mãe já era daqui. E aí ele queria fazer algo diferente. E aí no final de semana ele conversando com o cunhado dele e falou assim: rapaz, tem esse negócio de muro de placa, de pré-fabricado, aqueles muros antigos, né? De que cercava lote e tal. E aí ele falou assim: olha, tem esse negócio que tá dando muito certo, tá indo muito pra frente. Aí meu pai, cara, jogou tudo pra cima, né? Visionário, jogou tudo pra cima e falou: não, eu preciso de montar alguma coisa diferente. E aí foi pra isso.
Começou com muro de placa, lá atrás, 1975, 76, começou com muro de placa, e daí os outros produtos foram adicionando a empresa, né, o grupo, né? Mas começou mesmo com um muro de placa, depois a gente partiu para postes, né, de eletrificação, e o agro, né, que é a Currais Itabira, que é a empresa de referência, e essa empresa é que tem a Ela veio 49. Depois da Currais Itabira. A Currais Itabira veio primeiro. Veio primeiro. A Currais Itabira que tem os 49 anos, né? Aí o pré-fabricado de galpão, galeria, veio depois. Nós iniciamos a empresa em 2011, né? Com a dificuldade, a gente passou um período ali que teve a febre aftosa no Brasil, né? O gado ficou muito difícil de venda, a arroba do boi caiu muito, então a gente tinha muito estoque e não sabia para quem vender. Porque quem comprou gado, né, tava matando os animais, porque com a febre aftosa estava tendo que fazer um abate sanitário para poder eliminar a febre aftosa do país. Então, depois que se reinventar. Tivemos que reinventar. E aí tem várias histórias desse reinvento aí, mas a gente fala que tudo foi Deus que colocou as coisas na frente pra gente. E a gente foi só pisando e seguindo os planos que Deus já tinha desenhado. Né? Vocês só falam de uma empresa cristã, né? Tem uma frase bíblica lá, qual que é o versículo que tá na Lá é Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá é o nome de uma obra, né? Que ela surgiu a Premobras. Foi ela que fez surgir a Premobras. Então Deus proverá é uma obra que a gente que orçou para fazer, que é ali em Vila Velha, que é no canal que tem em Vila Velha ali, que sai a terceira ponte, ali perto do Shopping Praia da Costa. E esse canal ali foi uma obra que já tinha pegado, a consultora já tinha feito canteiro, já tinha comprado aço para fazer tudo em loco, né? E meu pai, cara, maluco como sempre, né, falou assim, não, nós vamos lá para São Paulo, vamos comprar um monte de máquina e nós vamos fazer essa obra. Eu falei, pai, mas você está ficando meio esclerosado, porque como é que nós vamos fazer uma obra que já está canteiro, já tem gente fazendo, já tem aço ali, né? E a gente visitar, porque eu fazia engenharia na época, eu falei assim, não, já tem aço, já tem tudo aqui. E ele falou, não, nós vamos pegar, você vai ver que nós vamos pegar. Deus vai colocar essa obra, Deus vai prover, nós vamos colocar essa obra, vamos fazer ela. E aí deu o que deu a reviravolta que deu, a construtora falou que não conseguia executar lá, em loco, a obra, que tinha que ser pré-fabricado. E que a construtora pagava a multa e saía da licitação, mas ela não tinha como executar ela em loco. Né? Deus proveu. Que é o Dr. Fernando, né? Que é o dono da Pelicano, da Multivix, né? Que é o nosso clientaço, né? É o cara que desbravou e falou, cara, quanto vocês precisam de dinheiro para vocês fazerem essa obra? Aí na época a gente estava com recurso e falamos, não, mas a gente para fazer essa obra grande a gente vai precisar de 1 milhão. Ele botou 1 milhão aqui de aço, acreditou na gente, confiou na gente e dali surgiu a Premobras. E aí foi a obra, a frase da empresa é essa por causa dessa obra. Que Deus proverá. Cara, que história. Legal, né? Nossa, muito incrível. Olha que a empresa que está aqui dentro da nossa cidade, muitas coisas. O podcast, Lúcio, é voltado para literalmente para esse ponto. Muita gente conhece a sua empresa, eu não sabia que a Currais veio primeiro, para mim era a Premobras, querendo não ter um nome muito forte dentro da cidade. Sim. E agora já sabemos que não foi. Então, a ideia do podcast é o quê? Trazer essas informações para a nossa sociedade, para o pessoal dentro de Cachoeiro, não sabe os empresários que tem, o que passou para chegar até onde está hoje. Quando eu perguntei a existência, quantos anos que tem, porque quando você falou assim, eu trabalhei em outros lugares antes de vir para a empresa, a gente pensa, a empresa então era recém-criada às vezes, porque não sabia se... Não, a empresa já era consolidada, tinha 29 anos já tinha de estrada ali. No caso, assim, a Currais Itabira é uma empresa, como por ser uma empresa já de muito tempo, a gente nunca divulgou muito dentro do estado, porque 98% das vendas são para fora do estado. Né? A pecuária no estado do Espírito Santo, ela começou a ser fomentada mais de 2022 para cá. Né? Então, assim, hoje a gente tem várias obras aqui para poder dar referência de vários pecuaristas, mas antes não tinha. Antes se falava em pecuária no Mato Grosso, se falava em pecuária em São Paulo, ali no norte de São Paulo, se falava em pecuária em Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Essas regiões que eram de pecuária. Né? Então, por isso que a gente não divulgava muito aqui. Mas já a empresa já tinha consolidação já nacional, né? Nesse período que a gente abriu a Premobras já tinha consolidação nacional, tinha 26 obras em Angola, na África, já tinha obra em Portugal, no Egito, né? Obras aqui no Mercosul.
Então, nesse período já tinha essas obras. Uma pergunta, como que você, fora do eixo Rio-São Paulo, aqui no Espírito Santo, a gente que faz negócio com outros estados, muitos nem conhecem nosso estado, muitos clientes que eu tenho nunca pisou no nosso estado. O pessoal acha que assim, mas isso aí é o quê? É distrito, cidade de Minas? Dessa forma. Você longe desse centro pecuário, como que foi esse desbravar e como você ficar? Outra pergunta. Você ficar competitivo, sendo que seu frete bobear é mais caro por estar aqui. É verdade. Na verdade, esse é um gancho que a gente tem que reverenciar, né, meu pai, por ele sempre ser um cara inovador. Né, e a gente herdou isso dele, de inovar sempre, mente aberta para tudo. E ele fez um produto em que nós temos patente. Né? Então, o nosso produto é patenteado, né, para essa área do agro. E é um produto que só eu posso explorar por 25 anos. Então, quando a gente fez a mudança, antes era muito madeira. Né? Para curral era muito madeira. Então, quando era muito madeira, a gente entrou com concreto. Mudando o conceito de madeira. Então, é uma mudança de cultura. Quando você faz uma mudança de cultura, leva muito tempo. Né? É muito árduo, você gasta muito suor, né? Muita neurônio com isso. Só que depois que você muda, você vira referência. Então, no concreto, a gente virou referência na época. Né? E depois teve aquela questão da tecnologia, que é do concreto protendido, que é uma tecnologia alemã. E aí nós trouxemos uma outra tecnologia que foi desenvolvida no Japão, que é o concreto autodensável, que ele foi aperfeiçoado com aditivos na Alemanha também. Nós trouxemos as duas tecnologias para dentro do produto. Então, fazer de concreto todo mundo faz. Né? Pode fazer. Você pode pegar na sua casa lá e bater lá um concreto e fazer. Que não vai ser processado pela Premobras. Que não vai ser processado pela Premobras. E um concreto que eu dou hoje 15 anos de garantia para impacto de animal. Impacto de animal é o seguinte, é algo que você não calcula muito, porque às vezes tem um boi lá de 600 quilos, né? Mas tem lá vários dentro do curral. Então aquele peso, ele triplica, ele vira 8, 10 toneladas. Então assim, você tem que dimensionar muito bem. Então nós fomos, né, inovadores nessa era aí, e a gente explora isso hoje por causa disso. Né? Mesmo o frete sendo mais caro para fora do estado, mas hoje eu dou uma segurança para o pecuarista de comprar e ter um produto que 15 anos ele pode acionar a empresa, né, e não vai ter problema. E nós temos currais há mais de 30 anos aí já. E até a hora não precisou acionar a garantia? Não. Temos currais há mais de 30 anos. Às vezes aciona a garantia, sim. Tem cliente que às vezes chega lá e esbarra com o trator. Esbarra com o trator, mas como que nós fazemos quando acontece isso? A primeira coisa que a gente vai é para resolver o problema do cliente. Né? Porque você não pode deixar o cliente na mão. Você tem que, primeira coisa, resolver. A gente fala assim, ó, a gente resolve primeiro, depois a gente vê como é que fica. Então a gente resolve, chega lá, faz uma perícia e passa para o cliente. Olha, infelizmente, né, nós fizemos a troca, mas infelizmente isso não é garantia, porque isso aí foi um trator que passou, que esbarrou, nós temos depoimento do pessoal da fazenda e tal. E a gente manda para o cliente para ver se ele vai pagar. Se não pagar também, a gente também... Mas a maioria dos pecuaristas é diferente, é um mercado muito diferente. Eles são muito honestos, são muito sérios. A inadimplência do pecuarista, você tem que tomar cuidado como todo mercado tem. Mas com questão de seriedade e de honestidade, o pecuarista é muito sério, muito honesto. Está mais ligado a uma questão geopolítica ou questão da roubo do boi, que ele fique sem dinheiro mesmo. Isso aí. Porque todo mercado está né, à mercê de acontecer isso. Isso não é só o agronegócio, né? Vamos falar assim. Qualquer mercado, como esse aí agora, momentaneamente, do granito, né? Que está acontecendo, da taxação. Mas, infelizmente, são essas coisas. Você está pegando, acho que liberou o quartzo? Liberou o quartzo e pedra monumental. Né? Pedra monumental, para mim, né, eu acho que o bloco vai, sim, como pedra monumental. Eu concordo. Agora a chapa, talvez não. Né? Chapa, talvez não. Isso tomara é uma questão. Tomara que a gente supere isso, né? Supere isso. Rapaz, se Deus quiser, vai passar. Estamos falando de 20 anos dentro da empresa, correto? Certo. Você hoje utiliza redes sociais, meios de comunicação. Sim. Como que foi o seu início dentro da empresa? Como que o seu pai fazia para ter comunicação? Porque o marketing antigamente era jornal, uma televisão. Como que ele fazia esse processo? Olha, no começo foi muito difícil, né?
Mas antes a gente usava as mídias convencionais. Na verdade, a gente usa muito fazer feiras, né? Porque o pecuarista é aquele cara que gosta de abraçar, de dar a mão, de conversar, né? É aquele cara que gosta de atenção. Então a gente fazia muitas feiras no Brasil de pecuária, né? Da área do agronegócio. E a gente fazia muitos desses eventos. E a comunicação era via Estadão, que era o jornal que tinha na época em São Paulo, né? Via esses revistas, né? Existia a DBO, que existe até hoje a DBO, mas antigamente o pecuarista ele gostava de receber a DBO na casa dele, que era um pecuarista mais tradicional, gostava de ver as reportagens e tal. E aí a gente fazia todas essas mídias, né? Que a gente fala que era uma veiculação assim, que a gente não tinha como prever o que ia chegar. Chegava, né? Mas a gente não conseguia saber mensurar o que chegava. E botava a pastinha nas costas, cara, e vou fazer estado de Minas aqui, passar uma semana lá em Minas lá e vou captar os clientes lá. Tem um cliente que me ligou aqui no Goiás aqui, né? Exemplo na cidade, Caçu no Goiás, eu vou lá e vou ficar mais 3 dias lá rodando, ver se tem fazendas no entorno. Então a captação era mesmo no braço, né? Não tinha muito a facilidade que nós temos hoje da tecnologia, era mais no braço mesmo. Para você mensurar era muito mais difícil, né? Não tinha como mensurar. Antes do Matheus perguntar, eu queria saber uma coisa. É mais fácil vender há 20 anos atrás ou hoje? Hoje é muito mais difícil. Hoje é muito mais difícil porque hoje os clientes têm informação, todas as informações na mão. Então, antigamente, até meu pai falava, né, de negociações que ele fazia, ele chegava aqui e vendia esse copo, comprava esse copo de você por R$10, chegava e falava assim, rapaz, esse copo aqui vale 20, no mercado aí e tal. Não tinha como o cara pesquisar se valia 20. Né? Hoje, se você chegar e falar assim, não, esse copo aqui vale R$15, o cara tá aqui conversando com você, já tá vendo se vale, se não vale, né? Já tá consultando você na internet, como é que é e tudo mais. Então, hoje é muito mais difícil você ter leads de qualidade, ter pessoas, clientes de qualidade do que antigamente. Antigamente você era no gogó, você falava e o cara não tinha muita argumentação, aquele cara que era mais esperto um pouquinho, ele também argumentava algumas coisas, mas vencia antigamente a lei do mais esperto, né? E do que falava mais, do que argumentava mais, do que sabia, tinha mais propriedade do que falava. E hoje não, hoje às vezes você tá aqui, o cara tá no chat GPT pesquisando tudo, sua empresa, como que é, seu nome, você, como é que vocês divulgam na rede social, né, os seus clientes, se eles têm algum índice de reclamação, não reclame aqui, não. Hoje é muito mais difícil vender do que antigamente. Tá? Hoje tem um trabalho muito mais árduo. Excelente. Eu já fico pensando, Matheus, um cara como nós que somos curiosos, né? Aí vocês mandam o projeto, já estou mandando no chat, tá certo, tem como economizar esse projeto? Mas cara, é assim, a gente vive a era da tecnologia, tá? A era da tecnologia é algo que a gente não pode se afastar dela. A era da tecnologia, a gente tem que abrir a mente, né, para estar, né, entrando, porque isso, cara, não tem como, não tem chance de voltar. Né? E inteligência artificial, acho que época pandêmica, acelerou muito. Né? Essa questão do digital, do ter que se conversar, né, por vídeo, você não poder ter contato com as pessoas e tal. Então acelerou muito essa parte dessa era digital. E hoje, cara, não tem volta, não tem como voltar mais. Você imagina você fazendo captação de lead igual antigamente? Né? Pegar um carro aqui e sair atrás de cliente, ficar rodando, né, olhando placa? Não, você pega no Waze, o cliente me chamou lá em tal lugar, eu vou lá. Então, hoje, a tecnologia tem que estar com a mente aberta para ela. Tem. E eu vou fazer 2 perguntas. Uma, o seu pai lá iniciou, falou muro, pré-moldado e tal, teve uma sacada de juntar isso com agro, que foi excepcional. E o Brasil é continental. Sim. E, falando do seu pai, eu conheço ele muito pouco, mas eu acompanho na rede social. Você olha ele assim, ele é um cara... Desculpa, mas eu não consigo não lembrar e fazer uhul. Eu lembro, eu ia falar, eu lembro... Hoje virou um dilema lá. Eu lembro do Lúcio, eu lembro... É um grave meio médio. Eu tenho uma sorte que eu vejo ele com muita frequência, igual... Deve ter menos de 15 dias ele tava aqui no prédio. Aí ele tava de costas, eu já entrei... Não, ele é fenomenal. E ele falou comigo, ele falou, rapaz, seu amigo lá e tal...
ele me encontrou no elevador descendo. Aí eu falei, tal. Ele falou assim, ele me acompanha na rede social. Ele fica todo bobo, né? Na rede social, é legal. Mas é fenomenal, cara. Isso é fenomenal. Eu legal. gosto muito dessa imagem. Isso dá vida pra ele, tá? Dá. Isso é muito legal. E eu fico imaginando ele com os seus 1,70 desbravando esse Brasil que... Cara, há 30 anos atrás, avião, meu amigo, não era assim. Avião de tempo pra cá. Era pegar a caminhonete e sair daqui, e aí nós estamos falando de 20 horas de carro. Sim. Pedir informação. Sem estradas absolutamente mapa horríveis, mapa. Ele que fez esse crescimento fora da nossa região, porque, antes de completar, é fácil você ter aqui uma empresinha e atender, mas, cara, sair do seu estado, expandir Brasil, do tamanho que ele é impressionante. Na verdade, a gente sempre teve uma equipe muito boa, né? A nossa equipe lá, quem trabalha com a gente, nós temos um funcionário que está lá da minha idade. Tem funcionário que tem quase 40 anos de empresa, tem funcionário que tem 40 anos de empresa. Né? Então, a nossa equipe, na verdade, era uma equipe muito boa. Então, às vezes, o caminhão saía para poder fazer entrega, a gente não tinha cliente para essa entrega. A gente tinha produção ali, produzia, botava em cima do caminhão e falava assim, sai para Minas e vai vender esses produtos que estão em cima do caminhão. Você tem que voltar sem nada. Entendeu? E às vezes o cara saía, o motorista saía. Meu pai também, por muito tempo, fez isso. Ele saía e ia desbravando, cara, ia abrindo o mercado mesmo também. Aí depois teve os outros motoristas, a gente chegou a ter 13 caminhões, né? Então você fazendo entrega. Era uma venda itinerante, assim. Era itinerante. É igual você pegar, assim, aquelas panelas, tem um antigo, cara, enfia o caminhão de panela e vai pro interior e vende aquelas panelas. É isso. Você enfia várias estacas em cima do caminhão. Era isso, era igual esse vendedor de panela de quadro, né, que passa na porta da gente. Passava na porta, cara. E os motoristas passavam na porta do pessoal, assim, das fazendas, né? De caminhão, que a gente tem um estima, né, que é a pessoa mais rústica, mais bruta, cheirando a diesel, com um vendedor. Cara, que legal. Nessa época, né? Nessa época, o pecuarista, ele era também mais humilde, mais simples, claro, né? Vamos falar assim, quem produzia muita pecuária e muita soja não se compara a um pecuarista médio porte hoje. Porque a pecuária, ela é assim, as terras do Brasil, elas vieram de muita terra para pouca gente. Né? Então era muito difícil, não tinha tecnologia, era no braço e tal. O cara às vezes não desbravava a terra que ele tinha, né, com pecuária. E aí passou para ter muita gente para pouca terra. E hoje está se tornando isso de novo. Muita terra para pouca gente. Mas nesse período de muita gente para muita terra, o pecuarista também era mais simples. Então, quando um caminhoneiro chegava na fazenda dele, na propriedade dele, ele se identificava mais o caminhoneiro do que o cara que chegava com a pasta. Entendeu? Então, assim, hoje está mudando, né? Porque tem os jovens que estão vindo, né, com a tecnologia e tudo mais. Mas antes... Não, antes era aquele cara que chegava, né, que se parecia, era o rapor, sem saber que era o rapor, né? Era o pecuarista que ficava ali na luta, na lida ali, que chegava em casa todo sujo, né, de bosta de boi e tudo mais, e o cara se aproximava dele, porque ele também chegava sujo de óleo diesel, catingando óleo diesel e tudo mais. Então, eu acho que era o rapor, que a gente não conhecia como rapor, mas era o rapor antigamente. Ficava ali, batia e resolvia. Cara, isso é impressionante, cara. Eu gosto muito de história das empresas, né? Como eu falei, a informação que não chega para as pessoas, a gente tem privilégio aqui de pegar de primeira. Você trabalhava com o seu pai, sua mãe estava também na empresa? Não, nesse período já não estava mais. Sim. Qual foi a experiência, ou às vezes a maior dificuldade, a melhor parte em trabalhar em família? Cara, trabalhar em família é muito difícil. Né? Tem esse pessoal, esses gurus da internet que falam assim que né, trabalhar em família é maravilhoso, né? Cada um ali e tal. Não, trabalhar em família, cara, é um desastre, né? Total, se você não souber administrar. Então, assim, meu pai sempre soube muito administrar esses conflitos familiares e tudo mais. E ele sempre foi assim, ó, o que aconteceu na empresa, saiu, brigou, bateu, beijou na empresa, fora... Nós somos família.
Então ele sempre ajudou muito a gente nessa separação. Ele sempre nos trouxe muito para uma maturidade enquanto família como empresa e família como família lá fora da empresa. Mas é muito difícil, porque você não consegue separar. Né? Como é que você brigou com seu irmão na empresa, você sai lá fora e você fala assim, não, meu irmão, Acabou. Vou abraçar e beijar ele, vou fazer um churrasco. É difícil. Hoje, nós fazemos isso. Né? Nós temos os nossos momentos na empresa, discutimos por alguma coisa e tal. Às vezes o pessoal fala assim, rapaz, vocês acabaram de discutir por um negócio lá, não é discussão, porque a gente não tem discussão, mas uma discussão construtiva, né? Porque hoje a gente tem muita maturidade para isso, e vocês estão fazendo churrasco depois disso. Não, é porque a gente sabe separar o trabalho com família de ser família, né? Para a empresa dar certo, familiar, ela tem que ter uma união familiar. Se ela não tiver a união familiar, ela na primeira geração ela se desintegra. Né? Como a gente tem várias experiências. Aqui em Cachoeira tem uma grande empresa. Uma grande experiência né? A associação não foi bem feita. Não foi bem feita. Então, acho que trabalhar em família não é fácil. Sim, é difícil. Né? Mas tem que saber lidar com as situações. Né? Você, Lúcio, aí, estou voltando aqui, você veio do seu pai, identificou, caminhão, botava em cima, essa identificação. E você assumiu a empresa, obviamente, não no cargo que você tem hoje, foi galgando essa posição. Sim. Como que foi assumir a liderança desse grande grupo e como que foi trazer, igual você falou de tecnologias, concretos especiais que você veio da Alemanha e tal, para a realidade da Premobras, como que foi a introdução disso dentro da empresa, como você conseguiu vender essa ideia? Primeiro que meu pai é doido e acreditou no cara mais doido ainda que sou eu, né? Na verdade, eu e minhas irmãs, né, a gente tem uma união muito forte, né, de fazer as coisas em conjunto, a gente discutir muito assuntos, né? Mas, assim, trazer isso para a Premobras, né, na época a gente tinha muito equipamento nacional, equipamentos de velocidades baixas, né, que era o que a gente podia fazer na época. E aí, eu falei uma vez, né, eu me lembro assim da história, no estacionamento, lá com meu pai na hora de sair, eu falei com ele, falei, pai, eu acho que a gente tem que sonhar com os melhores equipamentos do mundo, né? Porque a gente ficar com esses equipamentos aí, são equipamentos já velhos, ultrapassados, os equipamentos atendem, mas a gente não consegue crescer, a gente não consegue se desenvolver, né, com a velocidade que a gente está. E aí ele falou, Lúcio, não custa nada sonhar, vamos sonhar. E aí, cara, eu saí sonhando, né? Sonhei, falei, não, equipamento, robô, tem que ser da Panasonic, do Japão, equipamento para corte e dobra tem que ser italiano, que é o melhor equipamento do mundo, é a Ferrari dos corte e dobras e tal, isso, aquilo, cabine de pintura, nós vamos pintar uma porteira, uma parte metálica, como pinta um fogão, uma geladeira, um carro, uma pintura eletrostática. E esse produto aqui a gente tem que ter um aço, né, com uma liga especial, que é de casco de navio, plataforma de petróleo, para resistir e tal. E a gente começou a sonhar com isso. E aí Deus deu a oportunidade de a gente adquirir todos esses equipamentos em muito pouco tempo, né, fazendo as vendas e tudo mais, e já estimando esse crescimento. E Deus deu a oportunidade, deu o caminho para a gente poder chegar lá e ter hoje dentro da empresa os melhores equipamentos do mundo. Nós somos a única empresa de pré-fabricado do Brasil que tem um corte e dobra dentro da empresa. Eu não compro o meu corte e dobra pronto, chega prontinho lá. Eu compro da usina. Eu compro o aço em rolo da usina e eu faço o meu corte e dobra interno. Eu tenho a capacidade de corte e dobra hoje para um turno de em torno de 700 toneladas. É o maior corte e dobra do estado. Então, assim, o meu corte e dobra hoje, além dos meus equipamentos serem os melhores equipamentos do mundo, eu tenho uma capacidade de crescimento muito grande. E para isso que a gente buscou, né, hoje a gente está colhendo os frutos. Então, o papai acreditou nesse desafio aí, né? Ele apoiou, teve de frente o tempo inteiro com a gente e é um doido acreditando no outro. A gestão bem feita e investindo no próprio negócio é admirável o crescimento exponencial que Sim. tem, né? Quando a pessoa gera ali, fala assim, não, o dinheiro, igual você falou, eu consegui fazer isso sem se endividar de uma tal forma, foi com as próprias vendas. Isso quer dizer que vocês abriram mão como família,
por muito tempo, de poder ter um luxo que vou falar com alguns brasileiros isso, nossa, eu posso gastar tanto, não, vou investir nesse robô do Japão aqui, não, vou investir, porque eu sei a visão que isso vai me gerar lá na frente. Nós sempre fomos muito austera em questão de investimento familiar, pessoal. Né? Meu pai, ele sempre fala, ele criou essa cultura na gente, né? Que ter o essencial já é muito bom. Né? Então, assim, ele tem um vídeo gravado na internet que ele fala assim, cara, eu como arroz, feijão e carne no almoço. Para que mais do que isso? Para sobrar? Para poder desperdiçar? Não, arroz, feijão e carne. E tá bom. E é isso daí. E por isso que a missão da empresa não era essa missão de crescer, de enriquecer, de ganhar muito dinheiro. Isso é consequência quando você faz um trabalho bem feito, isso é consequência. Mas quando a gente decidiu investir, a gente realmente abriu mão de muitas coisas, porque era hora de curtir, né, a empresa. Era hora de curtir, já estava pronto. Né, e de continuar vendendo, lucrar, comprar uma casa de férias, né, e isso tudo a gente pôde ter depois. Tá? Fazenda, na empresa de 49 anos, nós fomos ter fazenda em 2017. Né? Então era a empresa que vendia para pecuária e não tinha fazenda. Sim. Então, como que a gente chegou lá foi realmente abdicando de muitas coisas e fazendo, né, o autoflagelo ali, isso eu não preciso, isso eu não posso, isso agora não. O conforto é muito bom, mas a empresa em primeiro lugar. Tem um ditado que fala o seguinte, existe donos ricos de empresa pobre e donos pobres de empresa rica. Na verdade, eu acho que tem uma vertente, né, nesse ditado. Eu acho que existe o dono certo que gasta certo na hora certa, né, e que ele aproveita certamente na hora que a empresa pode, né, usufruir, ele pode usufruir disso na empresa. Então, não precisa ser um dono pobre de empresa rica e nem um dono rico de empresa pobre. Você pode ter a vertente diferente. Esse é o momento que nós vamos investir aqui na empresa, investimos, né, um dinheiro muito alto na empresa e você pode usufruir disso lá na frente. Né? Mas isso tudo está ligado à cultura, né? Está ligado aos valores, à missão, à visão da empresa. Né? Como que você... Porque a cara foi sempre seu pai ali de frente da empresa. Hoje eu vejo Lúcio, você. Como que foi esse processo de eu vou pegar a frente? Porque, querendo ou não, a empresa tinha 29 anos de estrada ali e também não foi do dia para a noite, mas hoje eu vejo você como a cara da empresa. Como que foi? Na verdade, eu continuo vendo a cara dele, tá? Eu continuo vendo a cara dele. Na verdade, meu pai com 74 anos, é um cara, um puta de um cara empreendedor, né? É um cara assim fenomenal, né? Sou fã dele. A gente fala que ele enxerga depois da curva, né? Porque enxergar numa reta você consegue enxergar, agora enxergar depois da curva é difícil, né? Você prever, então é visão. Ele tem muita visão. Então eu continuo enxergando ele, né, a cara dele, porque apesar de hoje assumir, né, como CEO do grupo, mas isso para mim, cara, cargo nunca foi uma vaidade, vamos falar assim. E se a gente parar para perguntar assim, Lúcio, quando que você assumiu, né, a empresa, ou quando vocês assumiram a empresa, né, porque teve uma fase de transição que eu e minhas irmãs, a gente hoje ainda assim tem o conselho, a gente faz as decisões tudo em conjunto, né, mas no dia a dia da empresa, eu assumi essa direção, mas assim, nunca foi, para mim nunca ficou dividido, nunca foi algo assim, Lúcio, você que assumiu a empresa, quando, você lembra? Não lembro. A gente não lembra, porque foi natural, foi trabalhando do dia a dia, foi se aperfeiçoando, tendo interesse no que faz, porque o grande desafio, né, dos pais, né, que eu falo que meu pai criou a gente muito bem com essa questão empresarial, foi realmente fazer a gente gostar do que faz. Então hoje para a gente acordar de manhã cedo, né, e poder ir para a empresa não é um desafio nenhum momento. Né? Às vezes você tem alguns problemas durante o dia e tudo mais, mas assim, no outro dia você acorda motivado. Por quê? Porque é aquilo que você gosta de fazer. Se é aquilo que é o seu sonho e você gosta de fazer, fica muito leve, fica muito tranquilo de fazer. Então eu continuo achando que ele é a cara da empresa, né? Embora hoje meu pai com 74 anos deu a oportunidade para a gente assumir, porque também isso é difícil para sucessor,
né? E também é difícil para o cara que desbravou, que começou ali. Porque você imagina o seguinte, com 49 anos de mercado, é uma empresa, é um filho de 49 anos que você está entregando para outro. Outro tomar conta, né? E se ele não estiver muito bem preparado e na velocidade, né, que você está, ou que o mercado está, isso é um fracasso, tá fadado ao fracasso. Então, é muito difícil também para quem entrega o bastão, né? A gente tem essa missão, eu tenho essa missão com os meus filhos, eu falo um negócio que tem gente que regala o olho, mas como assim? Eu não incentivo meus filhos a fazer faculdade. Eu incentivo meus filhos a não parar de estudar. Porque hoje você entra na faculdade, você fica 5 anos na faculdade. Quando você sai de lá, a inteligência artificial e a tecnologia já mudou tudo que você aprendeu. Então, eu não incentivo meus filhos a fazer faculdade. Quer fazer faculdade? Vai fazer, né? Se eu puder pagar o que você quiser fazer de faculdade, eu vou pagar, eu vou te ajudar, meu filho. Mas deixar de estudar e deixar de ir para a empresa trabalhar, você não vai. Você não vai. Porque é dali que a gente vive, é dali que nós tiramos. Então, ensinar ele a criar o gosto. Minha filha é apaixonada pela Currais Itabira. Minha filha do meio, ela fala o seguinte, quando eu falo com ela assim, ela fala assim, pai, deixa eu ir trabalhar com você? Tá, deixa, vambora trabalhar comigo. E eu deixo muito livre, assim, quando ela quer ir, eu levo ela. E aí ela fala assim, você vai para qual empresa? Eu vou para Primobras. Então eu não vou hoje não. Então ela fala assim, você vai para Primobras? Então tá bom, mas hoje então eu não vou não. Você vai para Currais Itabira? Não, então eu vou. Então assim, ela se identificou já, sim, né, sim, com isso. Mas não é fácil, cara, trabalhar assim, essa entrega não é fácil e eu também não sei quando, né, eu assumi. De janeiro para cá, né, de dezembro, nós contratamos um consultor, né, conselheiro, consultivo, um cara fenomenal, um cara que foi ex-Azul, ex-Trip, linhas aéreas, foi ex-Águia Branca, diretor de Águia Branca, e o cara veio para, né, moldar isso pra gente, né? E aí ele falou... Se ele fizer o que ele fez com a Águia Branca com você, hein? Cara, tomara, né? Eu falei ontem que o pessoal da Águia Branca, se um dia o governador quiser vender o estado, vou oferecer pra vocês vão vender tudo. Os caras têm mais de 1000 CNPJ, né? Os caras são fenomenais. Energia no meio do mar. Isso. E esse cara foi diretor, né? 25 anos lá. O cara foi, assim, tá fazendo um trabalho, tá fazendo um trabalho pra gente, assim, ele faz para outras empresas também, mas tá fazendo um trabalho pra gente lá, assim, de divisão de águas, sabe? A gente fala que versão 2023 e versão 2024 futuro, né? E ele aí a gente realmente remoldou para esse primeiro momento. Eu falei, eu não tenho vaidade com cargo, né? Eu falei, não, eu acho até que tem que ser minhas irmãs, elas são mais velhas e tal, querem assumir primeiro, e eu vou ali, né, apoiando elas, e foi uma decisão em conjunto, né, delas, com meu pai também, e deu assumir esse primeiro momento como CEO do grupo, né, e a gente trabalhar junto nesse detalhe aí. Mas oficializado foi esse ano, né, vamos falar assim. Responsabilidade, né? Bacana. E eu vejo que você se inspira em grandes CEOs do país, cara. Sim, que você bota o rosto mesmo. Tem que fazer. Se a gente não fizer, tá assim, ó, a empresa de hoje, da internet, por que você hoje abre um site de compra, né, de utensílios, artigos e tudo mais, um Mercado Livre, vamos falar assim. Você abre ele, antes do anúncio de você procurar, tem ali o rosto de alguém, um jogador, influenciador, alguém. CNPJ não vende. Ninguém quer comprar de CNPJ. Hoje a pessoa quer comprar do CPF, para ela saber de quem que ela está comprando. Porque o CNPJ é muito frio. Você imagina um pecuarista que está acostumado a lidar ali, né, todos os dias ali, e ele fala assim, não, eu vou comprar da Currais Itabira. Tá, mas quem que está por trás da Currais Itabira? Né, essa empresa vai me entregar, né, as pessoas que estão por trás da administração dessa empresa, elas têm o cuidado realmente com o que ela está me vendendo? Então hoje você vê numa gama mundial, né, aparecendo quem são, né, os empresários, né, os CEOs que estão por trás do negócio. Porque realmente a gente faz negócio com pessoas que a gente conhece, não pessoas que a gente não conhece. Né? A gente fica muito mais à vontade com um amigo, né, do que com uma pessoa que você não conhece. E é um crescimento que, assim, eu vejo você uma vez, poxa, olha, trabalha com isso, relacionamento. Você vai criando confiança, você vê quem que é a pessoa por trás daquele CNPJ, isso é muito bacana. Aí você já falou
um pouco, mas com a Raiz da Bira tem quase 50 e esperamos que dure 100. Sim. Com certeza. E você espera que ela dure 100, Sem porque dúvida. eu vejo o Brasil como um grande supermercado de carne do mundo. Do mundo. Então, a pecuária, ela vai só se vai ter que se abrir, assim, crescer, tecnologia, porque sempre vamos comer carne, obviamente. Então, como que não falte, né? Que não falte. E como que você vê a sua sucessão? Você já falou da sua filha. Como que você explora isso? Você segue o exemplo do seu pai? Você tem um plano de carreira? Já falou da faculdade? Porque é uma das preocupações de um CEO. Eu falo assim que eu deixo muito natural. Né? Os meus filhos, a gente tem uma criação, e minha esposa, a gente tem uma criação com eles muito natural. Você vai fazer para o seu filho o que você não teve? De jeito nenhum, senão eu estrago ele. Né? Então a gente faz com que ele não tenha dificuldade que nós tivemos, né, no passado, mas faz com que ele não tenha todas as facilidades do momento de hoje. Então a gente cria os nossos filhos assim nessa linha tênue de não ter, né, a dificuldade, mas também não ter todas as facilidades. Então, hoje a gente cria eles muito natural, de uma forma muito natural. Quer ir, vamos, igual minha filha disse, eu quero ir trabalhar hoje, então vamos embora trabalhar. Eu não quero ir hoje, então tá bom, não quer ir hoje, então tá bom. Então, não leva os problemas, né, que a gente tem para casa, porque isso é uma maturidade que, assim, você demora a ter, eu demorei também muito a ter essa maturidade, de não levar as coisas para casa, assim, levar emocionalmente, porque não é levar você, eu tive um problema assim, mas é você chegar em casa com energia ruim, porque isso afasta seus filhos, né? Deixa com que seus filhos não queiram ir para a empresa, porque eles identificam aquilo como um ambiente ruim. Né? Então, quando eu chego perto dos meus filhos, quando eu chego lá, tá os dois lá no vidro, assim, olhando assim, aí abre a porta e sai correndo, então, assim, e a energia você tem que mudar, quando você chega em casa você tem que mudar a energia, embora esteja baixo, mas você tem que mudar, e isso cria um interesse, né, porque de ser um ambiente legal, de ser o que eu também quero fazer. O meu pai sai daqui de casa todos os dias animado, motivado, vai para a empresa, volta, chega, brinca com a gente, é motivado, é feliz e tal com isso, e ainda traz dinheiro para casa, entendeu? Né? Então, assim, isso é ser natural, é deixar com que a sucessão seja bem natural. Isso é uma preocupação minha, mas obviamente não. Mas eu fico, cara, é interessante, porque eu dei um pouco de medo dos meus negócios morrer comigo, morrer com o Guto. Porque, sei lá, a gente fica pensando no futuro. Fica à vontade. Falamos agora também? Posso? Claro, fica à vontade, eu falo bastante. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre números. Sim. Mas como você falou já de família, eu queria aproveitar. São 3 filhos, correto? Uma menina mais velha, que hoje está fora. Está fora dos Estados Unidos. A mais nova estava trabalhando ontem com você, levou um pacotão de chip para ajudar o pai na dieta. Cansou rápido, né? Como viu lá, cansou rápido. E tem o mais novo. Sim. Hoje, tipo assim, eu acredito que foi também uma baita experiência, né? Em tirar não, né? Abrir a mão da sua filha próxima a você e foi para fora estudar. Como que, você falou bastante que você separa o serviço de casa, mas como que foi, vamos falar emocionalmente, essa ida da sua filha e você, às vezes, porque eu pergunto por quê? Porque às vezes você acaba descontando dentro da empresa. Sim. Vou trabalhar mais, porque tipo assim, querendo ou não, é uma experiência de início ali, às vezes umas pessoas levam bem, outras não. Como que foi essa fase para você? É difícil. Não é fácil você ter um filho longe, afastado, não é fácil. Porém, a gente tem que deixar desbravar, porque se a gente não deixar também desbravar e ir, né, no caso, nessa situação dela ter ido para lá e tudo, ter mudado para lá, meu pai na época foi o meu conselheiro. Ele falou: Zé Lúcio, meu filho, eu talvez se vocês quisessem ter ido embora, ter estudado fora, eu não teria deixado lá atrás. Hoje sim. Porque talvez voltaria com outra experiência, né, retornaria e falaria assim, ele falou assim, no caso de vocês sempre gostaram de estar aqui próximo e tudo mais. Mas se vocês quisessem ir e ficassem frustrados hoje por estar na empresa, a minha decepção seria muito maior. Então, se ela quer ir, não erra, não faz isso.
entendeu? Então eu peguei esse conselho com ele assim, dele, e ele falou comigo, não erra porque depois ela vai te julgar por eu não ter deixado ela ir. Então eu deixo bem à vontade, a gente se fala, com a tecnologia então ajudou muito, né? A gente se fala todo dia, a gente consegue se ver. A idade dela é qual mesmo? Tem 15 anos. Ela fala uma coisa de voltar para ajudar vocês na empresa, uma coisa assim? A gente não toca muito nesse assunto, porque é um assunto delicado para ela, né? Para a questão de voltar, assumir. Que acaba dando pressão, né? Acaba pressionando. Então eu tenho um perfil assim totalmente, né, não. E temos ainda uns 20 anos de Lúcio. Né, se Deus me permitir, tem mais um tempo ainda aí. Legal. Parabéns, tá? Eu acredito. Pô, eu só tenho uma menina, cara. É desafiador. Pô, ontem cheguei em casa, dormiu cedo, assim, peguei ela 6 horas. Chegou em casa dormindo, aí quando deu 8 horas, me gritou, pô, vamos brincar? Falei, claro, vamos brincar agora. Mas é assim. Então, eu imagino Ficar longe não é fácil. Que não seja fácil. Mas, voltando para negócios, sabemos hoje que você não é o único, vamos pensar em currais tabeiros ou pré-moldados, não é o único do mercado, mas você tem a patente de um produto único. Sim. Mas vamos ver o mercado ele completo. Aquela pizza inteira do mercado. Hoje, a Premobras ou a Currais representa quanto desse mercado? Olha, hoje a gente a gente fala que assim, todo dono de empresa ele tem que ter esses números na mão, tá? Porque diferente de você querer investir e falar assim, eu vou investir na empresa que vai vender mais, é você saber se o mercado está saturado ou não, né? Para isso. E isso a gente tem os números na mão. Hoje eu tenho cadastrado no meu CRM 34.400 e alguma coisinha de clientes, que entram clientes todos os dias. Desses 34 mil, eu atendo 2,6% da pecuária nacional, tá? Entre os médios e os grandes pecuaristas. 2,6% do mercado. Nossa, eu chutava uns 15. 2,6%. Eu também chutava. 2,6. Mas assim, hoje, o que acontece? É um mercado fechado, tá? A pecuária é um mercado fechado. Como nós, cachoeirenses, né, somos bairristas, né? Eu nunca vi uma cidade fechar um McDonald's igual fechou Cachoeiro, né? Então, assim, como nós somos bairristas, o pecuarista, ele é assim também. Ele é desconfiado, ele não compra de produto de uma empresa nova assim do nada, né? Ele não investe, né, o dinheiro dele, porque o dinheiro é muito suado do pecuarista, ele não investe o dinheiro num produto novo, numa marca nova. Então, hoje, falando de Currais e Itabira, né, outras empresas entraram no mercado, porém tiveram dificuldades com esse aproximar, né, da categoria da pecuária, por causa disso, por ser mais fechado. No questão, sumiu a palavra, mas no que você faz hoje, não sumiu mesmo, mas tudo bem, você vai entender. Alguém traz de fora? Não. Ou 100% é nacional? A minha patente é mundial. Não. Falando em modo geral, o produto, o agropecuário. Existe alguém que vende um produto similar para esse de fora ou é 100% nacional? Não. Na verdade, o que acontece? Na pecuária, eu falo que a gente foi mudança de paradigma, mudança de cultura. O concreto é novo. O mais antigo é aquela madeira que o cara tem lá, é o eucalipto, né, que são os principais concorrentes da pecuária, né, tecnificada. Então, o que hoje a gente mais tem é o cara que tem a madeira, que quer fazer de madeira, que vai fazer... eu não me importo daqui 2 anos de tá tudo quebrado eu fazer de novo, né? Mas eu já tenho madeira aqui, já está aparelhada, e eu já tenho o cara na fazenda que já faz o curral de madeira para mim. Eu vou fazer aqui nesse momento aqui e depois eu penso lá para frente, daqui 2 anos eu não sei como é que tá, eu penso diferente. Só que o pecuarista maior não, ele já pensa diferente. Não, eu tenho que, no ano que vem eu não posso parar um curral para poder dar uma manutenção. Mas o meu concorrente principal é aquele cara dentro da fazenda. Eu vou fazer aqui de concreto, né? Vou pegar a betoneira aqui, vou botar uma brita, areia e cimento aqui, vou fazer uma coluna e vou fazer de concreto. Eu vou pegar a madeira que tem aqui dentro da fazenda e vou fazer de madeira aqui também. Então, na verdade, o meu principal concorrente não são os concorrentes que fazem um produto similar, são os produtos que já existiam antes do concreto. Que isso representa aqui uns 50%? Sim. Hoje essa referência de
produtos que já tem lá, madeira, o cara que faz lá é 56%. E muita gente ainda cria o gado a solto ainda a pasto. Tem muita terra, né? Então muita gente ainda não tem a qualidade, né, de tecnologia que a pecuária exige. O cara é um empresário, está aqui, tem a fazenda como hobby. Né? Hoje mudou muito, uma fatia muito maior de pecuaristas que vivem no negócio, agropecuárias que falam. Mas tem aquele pecuarista que mora em São Paulo, tem empresa lá, uma empresa muito boa, muito grande, e que final de semana pega o avião e vai para Mato Grosso para ficar na fazenda, porque gosta da fazenda, porque veio do agro e gosta e não enxerga aquilo como um... É como você falou, tecnologia ela veio, né? Lá na roça ainda é tudo aberto, de vez em quando tá pulando cerca pro vizinho, tem que ir lá consertar a cerca. Mas... na verdade, a tecnologia para a pecuária ela começou da pandemia para cá. Sim. A agricultura já tinha muita tecnologia, né? Então já tinha muita facilidade com tecnologia, que é robôs, que é tratores que não tem mais operador, trator autônomo, já existia isso, então já tinha isso. Só que com a dificuldade da agricultura, porque se numa região em que tem 7 meses de uso da terra, 4 meses nós ficamos com a terra parada. Tem que adubar, né? Então a terra fica parada. E nesses pivôs grandes, que ficam irrigando todos os dias, é um custo que tem ali do equipamento parado 4 meses. E aí começou uma cultura de um tempo para cá, que foi antes da pandemia, da tecnologia de fazer rotacionado, colocar cana, soja, milho, 7 meses, e depois, como eles têm que adubar, eles adubam e colocam capim. Com 28 dias, o capim tá alto, o boi já está podendo comer. Você está irrigando, o boi já está podendo comer. Então, nesses 4 meses, eles usam os 4 meses que a terra fica parada para poder gerar arroba de boi. Ele pega um bezerro de 7 arrobas, uma novilha de 7 arrobas e leva para 13 arrobas em 4 meses, comendo ali e dando um trato mais especial. E aí ele divide o que ele tem de custo com adubação para o próximo plantio entre a pecuária, o que ele ganhou da pecuária e o que ele ganhou da agricultura. Então, rotacionado, né, trouxe, né, que no caso é a integração, não é o rotacionado, a integração lavoura-pecuária, trouxe para a pecuária uma tecnificação que não existia, que o pecuarista já, mente mais fechada um pouco. O agricultor é aquele cara totalmente mente aberta. Cara, tem lá tantos mil hectares de soja, de cana lá, eu não quero mais botar a mão, ficar a gente lá cortando e botando dentro de caminhão, não. Meto o trator por GPS lá, o cara trabalha sozinho. Entendeu? Hoje tem caminhões que são autônomos, né? Então, hoje a pecuária ela ficou mais tecnificada depois da integração lavoura-pecuária. Mas ainda tem muita gente com cabeça fechada ainda. Ano passado nós tivemos experiência, né, Matheus? Fomos em São Paulo, no interior, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da plantação de cana. Uhum. Tem qual é o nome da usina lá mesmo? Sumiu o nome. Tem a usina lá, Raizen. Então, nós tivemos uma pequena oportunidade. Cara, incrível. Tudo faz sozinho, cara. Mas que loucura, era um mundo. Esse é o mundo da agricultura. Era um mundo. Nossa, você deve estar mais acostumado com a gente. Com certeza. Cara, era um mundo. O drone agora que passa. A fazenda do cara era maior do que a nossa cidade. Era loucura. Você falou. O cara é dono de uma cidade. Não, e pra ele realmente nem faz coisa normal. Nossa, você falou em pandemia. Como foi na pandemia pra vocês? Cara, a pandemia foi excelente. Né? Foi excepcional, né? A pandemia para nós, na verdade, assim, o que para agricultura e pecuária melhorou? Nós fomos na pandemia, foi obrigado a gente ficar em casa, né? E quando a gente está na correria do dia a dia, a gente come qualquer coisa. Sim. Quando a gente está em casa, a gente quer inventar alguma coisa diferente para comer, quer comer melhor, quer ficar mais saudável, quer comer mais proteína, menos carboidrato, né? Então, quando a gente está em casa, a gente acabou consumindo e fomentando mais esse mercado. Então, o mercado da agricultura e da pecuária, cara, bombou, foi lá em cima. Foi o período que teve as maiores índices de arroba de boi em alta e tudo mais. E foi um negócio do dia para a noite. Só que a gente tem que estar preparado para o vale. Pós-pandêmico também, né? Preparado para o vale. Nesse vale que teve pós-pandemia, né? A pecuária já estava consolidada.
A agricultura já estava em alta, né? Era tudo assim, agricultura, pecuária, eles não pararam, todo mundo parou, eles não pararam. E aí ajudou a alavancar muito, né, a mídia do agronegócio. E aí, pós-pandêmico, a gente achou que ia ter uma queda, não teve, e hoje, né, ficaram pessoas, claro que da pecuária e da agricultura saem aqueles aventureiros, né, o cara que chega ontem e fala que vai ganhar acha que vai ganhar um rio de dinheiro, bota um caminhão de dinheiro e quer te levar 2 embora, e não é assim, né, em todo negócio não é assim. E aí esses aventureiros saíram do mercado. Mas aqueles que ficaram, que eram os que já estavam, né, hoje, né, a gente tem uma regularidade, né. Eu tenho uma pergunta para você. Obviamente, o recurso financeiro eleva o crescimento. E você, com a fatia do mercado de menos de 3%, e sendo que 60% arredondando produtos currais tradicionais, nem vou falar assim de Premobras, mas se for currais da Bira, que é conjunto, você pensa focado num fiagro, obviamente, né? Porque eu vejo no mercado, que a gente não trabalha no mercado financeiro, fiagros levantando 1 bi, 800 milhões, 2 bi. Eu vi um fiagro agora que levantou quase 3 bi só para irrigação. Você deve acompanhar isso de perto também. Então, você com uma empresa... Te dar um número só. Um poço desse que eles cavam para um pivô desse é em torno de 3 milhões de reais. Então, assim, olha que investimento e tá tendo uma diversificação patrimonial, até agora eles não taxaram o fiagro, enfim, de pessoas investindo no agro. Tanto que, se você for olhar... Na verdade, taxou, né? Na verdade... Taxou, tá taxado. Não, sim. Fiagro e direitos creditórios. Mas lá nos Estados Unidos, os grandes produtores lá são as pessoas mais ricas do país. Bill Gates é dono de fazendas. É o cara que mais tem terra agricultável. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, mesmo com a taxação, ainda é um produto que consegue entregar uma rentabilidade. Você não pensa em fazer uma parceria com um banco para você... Cara, é um dinheiro... Enfim, ou abrir mercado, assim, abrir a sua empresa para o mercado financeiro. Você tem uma visão dessa de longo prazo? Porque, cara, imagina você com 2 bi para trabalhar. Também não sei no faturamento da tua empresa, estou te falando um número aqui. Sim. A gente já chegou a pensar nisso, tá? Inclusive, nós temos investidores que todo dia chegam, eu queria investir na sua empresa para o crescimento, enxerga o mercado, potencial mercado e tal. Mas a gente é cachoeirense, né? Nós somos cachoeirense raiz, então a gente fica muito com o pé atrás nisso, porque embora seja uma alavancagem muito boa para o mercado, para mim, como empresa, mas a gente nós nunca fomos sócios de ninguém, em nada. Sim. Né? 100% da minha. Meu pai sempre falou, cara, eu não faço sociedade nem de escova de dente. Entendeu? Quando um precisa. Então, assim, sociedade zero. A gente já pensou em abrir esse mercado. Tem empresas que interessam, procuram a gente, né, de vez em quando. Mas a gente ainda tem que preparar a casa um pouco mais. Né? Agora a gente está começando a preparar a casa, né? Trouxemos esse conselheiro. Nós estamos começando a preparar um pouquinho mais a casa para talvez, sim, quem sabe no futuro, pensar talvez trazer um fundo para ajudar. Talvez uma listagem no bolso, talvez não seja, porque se é grande, obviamente, mas se você for olhar, não sei. Eu acredito que tem várias olhar opções. Olhar que assim, a Raizer que está na bolsa, é um mundo aquela empresa. Mas, no seu caso, cara, um fiagro, eu tenho certeza que o nosso banco, quanto o BTG, o Genial, conseguiria uma coisa bem montada, Eu tenho empresas, tem empresas aí, eu não posso falar nome, né? Que me chama. Semana retrasada eu tive numa reunião com um empresário do Espírito Santo, falou, cara, quanto você quer para investir mais no seu negócio? E eu falei, cara, ainda não é o momento. Ainda não é o momento, a gente está assim, com muito pé no chão, né? A gente sempre foi muito pé no chão, a gente está com muito pé no chão com isso. E a gente não gosta de perder o controle, sabe? Porque a empresa há 49 anos, né? Tem uma história, né? Mas a gente está se preparando talvez para isso no futuro. Agora ainda, nesses próximos
meses, né, nesses próximos anos aí, talvez aí a gente ainda... Mas seria uma alavancagem muito boa, seria um estudo muito bom de fazer, né? Porque eu posso abrir mercado, já tenho obras fora do país, tudo. Seria um bom estudo para se fazer, para ter noção. Porque eu te entendo por um lado, porque você me conheceu, nem sei quantos anos já você me conhece. Tem muito tempo, desde a época do... Já foi cliente meu. Uhum. E esse grupo que você acabou de citar, ele vendeu, hoje é o maior grupo do Brasil em loja de faturamento. Mas depois que ele vendeu uma porcentagem, mudou muita coisa. Muita coisa saiu o desafio. Saiu do controle Seria dele legal. em termos, né? Mas às vezes é para um crescimento maior, às vezes é um objetivo que você almeja chegar e vai precisar de uma alavancagem, né? Sim. Então, hoje a gente acredita muito na alavancagem própria, né? Na verdade, a gente nunca fez né, vamos falar assim, pedimos nada a ninguém, né, de uma certa forma. Então, talvez seria um estudo legal para fazer, né, para a gente poder ter uma noção. Mas ainda não fizemos nada, a gente nunca pensou nisso, né, dessa forma. A gente pensa no crescimento nosso normal, natural. A gente tem projetos de montar uma segunda unidade, né, no país. Falta muito tempo para sua patente cair? Eu renovei ela agora para acho que mais 15 anos. Porque você tem que fazer renovação dela, né? Eu renovei para mais 15 anos. Mas tem outros produtos. Não. Na verdade, ela é 25, só que eu renovei ela para mais 15 anos. Eu tenho que ver quanto tempo que eu tenho, né? Eu tenho 15 anos a mais do que a patente normal, porque eu fiz uma melhoria de processo. Entendi. Né? Mas eu tenho outros produtos que eu estou patenteando agora. Já saiu patente agora. Produtos novos, de patente recente. Porque isso tem um valor agregado absurdo. Sim. Cara, você vende, enfim, eu vejo que o mercado financeiro ali, Faria Lima, ali, eles querem sair do eixo Rio-São Paulo, querem sair do risco que temos por ser não pecuária tradicional, pelo amor de Deus, é o mais tradicional dos tradicionais. Sim. Mas não estava muito acostumada a receber recursos do mercado financeiro, era muito safra, era muito plano do governo, era muito endividamento governamental, mas é um endividamento que o cara diz assim, pô, vamos fazer a conta que quanto isso aqui gera, pô, consigo, tal, toma com dinheiro, sem tempo para devolver, é só os juros. Ou se nem quer pagar os juros, vou abrir mercado aqui, toma aqui 30% da minha empresa, vai, 70% fica comigo, 51%, depende do seu recurso. Mas é algo a ser estudado. Sim, é um bom estudo. E hoje, como que o mercado está crescendo, eu julgo que, cara, qualquer banco, com as suas patentes, o seu volume de mercado, tentaria fazer, não sei, um IPO, mas talvez um IPO fechado, sim, só para alguns investidores institucionais. Seria um bom estudo para análise, né? A gente não pode falar que... Né, meu pai fala sempre o seguinte, né, nunca fala não, a palavra não. Claro. Porque... Radar ligado. 24 horas. Radar ligado 24 horas. O Guto fala comigo direto isso. Radar ligado. Esse do radar ligado, cara, esse radar ligado é fenomenal, cara. Quando você tá com o radar ligado, você sempre tá pegando uma oportunidade, né? Claro. Mas isso daí seria um bom estudo para fazer. A gente nunca pensou nisso, né? Perfeito. Na verdade, pela austeridade também de como a pecuária, a agricultura, a gente herdou muito isso, né? Não, vamos fazer vamos fazer um investimento aqui, um financiamento aqui, para poder captar um recurso que eu pago logo, faço assim, assado, mas a gente nunca pensou em... Hoje, se não é hipótese, não, se você com 2 bi hoje, não sei, talvez eu estou falando um número que é pequeno para você. Não, mas abriria muito mercado. Você conseguiria... abriria muito mercado. Eu conseguiria expandir. Eu tenho um mercado muito forte fora do país, né? Então, por que eles falam assim, Lúcio, como que é em questão política e tal? A gente, na verdade, a gente se enxerga meio que você tem que ser um camaleão. Você tem que se adaptar com o mercado, né? De acordo com o mercado tá. Cara, o dinheiro não vai para a lua. Eu tenho uma frase que meu pai fala assim, Zé Lúcio, o dinheiro está na mão de alguém, né? Não está na lua, o dinheiro não some. Alguém está com dinheiro. O que a gente tem que fazer é saber quem que é essa pessoa que está com dinheiro e ir lá pegar o dinheiro dele. Perfeito. Então ele enxerga assim. E a gente também acaba enxergando assim. Quando o mercado, né, pecuário ficou difícil aqui, a gente foi para fora, começamos a vender para fora e tudo mais. Mas um investimento desse abriria muito mercado. Tanto para aqui,
dentro, quanto também abrir para fora, né? Hoje, quais países você atende? Nós temos hoje África, 26 obras na África, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, Portugal, Egito. E acho que a gente não entrou, né? Rússia, eu atendo hoje em torno de, eu não sei se são 14, 16 países que já foram, né, produtos nossos, que teve recorrência, teve outras obras. Porque aquele que você manda um produto e o cara se vira lá e tal, você nem conta muito como, né, você fez uma exportação para aquele produto. Por exemplo, em Portugal, eu tenho cliente, e tem um cliente nosso tem 3 obras nossas lá, entendeu? E a primeira obra eu fui, mandei o pessoal para poder ir lá, ajudar a ajustar a montagem, as outras todas ele executou tudo sozinho. Então, a gente conta assim mesmo aqueles clientes que tiveram recorrência, aquelas vendas com recorrência. E tem muito mercado. Só que hoje eu não fomento esse mercado fora mais. Porque realmente o mercado aqui dentro está muito bom. Você tem muito para crescer aqui, né? Tem muito. Muito para crescer. Não, eu sou aquele do comércio que eu vou indicar quem eu conheço. E, de preferência, dentro da minha cidade. Se tem um mercadinho do lado da minha casa, eu vou indicar ali. E eu indico, cara, bastante gente lá. Recentemente, teve um um conhecido meu, foi lá, falou, Guto, vou comprar lá não, cara, tem uma fila de espera para ter orçamento. Eu falei, cara, tem um motivo. Aí conversei com ele, expliquei um pouco, não entendo, tá? Mas vendi a Pré-Mobras para ele, que era um galpão que ele queria. E passou, sei que 2 dias, esqueci o nome do vendedor, respondeu ele. Eu falei, Guto, o cara mandou um negócio lá, mandou tão ilustrado, falei, vou nem pensar muito não, vou pegar esse negócio. Como que você... É porque, assim, eu achei, tem a lista de espera aí para ter um orçamento e tal. Isso é normal, tem uma organização, vamos dizer assim. Não é você vai mandar a mensagem ali, o cara, esse calma, já vou te... Não, tem todo um processo, né? É verdade. Acredito que você deve ter recebido muitas vaias, às vezes, pelo modelo de negócio, e outras pessoas também parabenizando. Como que foi? Porque eu acredito que antes não era assim, foi um processo lento, talvez. E como que foi esse processo dessa implementação? É cultura, né? A gente tem que implantar cultura na empresa e uma parte dessa cultura são os valores, né? Meu pai sempre falou comigo o seguinte, que a maneira mais esperta do homem ganhar dinheiro é sendo honesto, né? E ser honesto é você ser honesto em tudo. Então isso é uma política muito bem plantada dentro da empresa, uma cultura, né, de você não falar com o cliente que eu vou te entregar amanhã o orçamento e você não entregar. Então, às vezes o cliente realmente ele fica assim, porque vai me mandar o orçamento aí 5 dias, né? Ou vai me mandar o orçamento aí 2, 3 dias. Mas quando eu prometo, né, que eu vou entregar daqui 2, 3 dias, tem que entregar. Você tem que cumprir. Então, às vezes, você recebe uma vai, poxa, né, o orçamento lá, o fulano eu pisquei o olho, o cara mandou o orçamento para mim, tá? Mas qual que é o orçamento que ele te mandou? Né? A gente veio no carro agora falando de uma situação. Qual que é o orçamento que ele te mandou? Né? O que ele está fazendo para você? Ele está pegando algo padrão e te entregando algo padrão? É uma coisa. Agora, ele fez algo personalizado para o que você precisa, não para o que ele quer te vender? Então, meu pai sempre deu essas duas dicas para a gente, que é essa do ser honesto o tempo todo. E a outra situação é de não vender o que eu não compraria. Então, eu não vendo para o cliente o que eu não compro. Às vezes o cliente chega lá, eu quero um mega galpão assim, tá, mas qual que é a sua necessidade? O que você precisa? Como que eu posso te atender? O que eu posso fazer para poder melhorar esse orçamento seu, te ajudar? Então, tem sim uma fila espera, né? Tem que ter, porque não adianta eu chegar para você e te ofertar um produto e falar com você assim, olha, daqui 2 dias eu te entrego uma proposta. Ou amanhã eu te entrego uma proposta. Aí você chega lá e fala assim, não, amanhã eu também te entrego a proposta, né? Tem um tempo, tem uma maturidade da gente entender com você o que você precisa, qual que é a sua necessidade, né? O que realmente, pensando a futuro, o que você está pensando de futuro para esse negócio que você está fazendo. É um trabalho que vocês fazem. Né? O trabalho que vocês fazem é um trabalho que a gente também faz, de conhecer o cliente, a necessidade dele e realmente fornecer para ele aquilo que eu, no lugar dele, compraria.
E não só ofertar para ele aquilo que é padrão, que eu quero vender, ou que no mercado vende para ele. Então, às vezes, recebe sim vaias. Mas são vaias que quando a gente chega no final do processo, o cliente entende o porquê que aquilo foi daquele jeito. Né? Então, a gente, como orçamento, a gente enxerga essa política com muita seriedade. Você vai prometer, você tem que cumprir. Então, não promete para amanhã, se você não pode. Se você não pode para amanhã, não promete para amanhã. Se você só pode para segunda-feira, então promete só para segunda-feira. Então, alguns clientes às vezes falam, mas está demorando para chegar o orçamento. Tá, mas eu quero ir aí, quero conhecer, eu quero ver o terreno. Chega a carreta no terreno? A carreta tem acesso ao terreno? Consegue chegar lá? Né? O que você quer lá? Você vai fazer o galpão com vãos entre pilares de 6 metros. Eu faço com 12. Você vai economizar a cada 3 fundações. Com o meu galpão você vai economizar uma. Você vai economizar um braço, um pilar, uma viga, uma manutenção. Então, a cada processo que a gente anda, né, que é o orçamento, vou demorar 5 dias, mas é 5 dias em contato com o cliente, conversando com ele, sabendo da necessidade, mandando para o calculista. Porque fornecer aquilo que eu compraria é você não pegar um projeto padrão e tentar padronizar o que você faz. Tá? Eu acho que o produto tem que ser em série, o tamanho do pilar, para cada necessidade. Só que não pode ser muito personalizado, porque quem faz muito personalizado não consegue fazer em escala. Né? A gente tem um exemplo mundial. Né? A Fiat comprou a Ferrari por quê? A Ferrari só faz carro personalizado, a Fiat carro padrão, pam. Então, assim, o fazer padrão você faz em série, mas é você fazer um padrão que atende com a necessidade de cada um. Eu tenho 250 modelos de projeto no curral. Cada projeto ali atende, às vezes, uma necessidade. E hoje difícil chegar um pecuarista que tem uma necessidade que eu não consiga atender a ele. É padronizado. Porém, é padronizado, mas personalizado para aquele cliente. Então, hoje, realmente, a gente tem uma fila de espera, não só de entrega, de proposta, mas também entrega de produto, que eu também prometo para você o que eu posso cumprir, o que eu não posso cumprir, eu não prometo. Você pode me entregar, produzir, pré-fabricar e me entregar daqui 2, 3 meses? Tá. Primeira coisa, seu terreno está pronto? Suas licenças estão em dia? O senhor está preparado para fazer, né, o restante do investimento? Terraplenagem como que está? Aí o cliente, rapaz, espera aí, não é assim. Porque às vezes ele quer. Ele fala assim, não, você me entrega o galpão com 60 dias? Aí eu falo, cara, não te entrego. Porque eu já sei que ele também não... Terraplenagem, não está pronta, fundação, estrutura, está pronto. O cara não tem, às vezes, a licença ambiental, a licença de operação. Então a gente fala, não entrego. Por mais que eu possa entregar, não, tá bom, mas deixa eu entender a sua necessidade primeiro. Então é um trabalho mais personalizado. Tem 2 bandeiras que eu bato muito na tecla, que o Matheus sabe muito bem disso, que é especialista. Hoje, o Guto, sou especialista em investimentos. E personalizado. A gente foge muito do padrão de um escritório de investimento. Então, o mesmo produto do Matheus não quer dizer que serve para você. Porque hoje as pessoas falam, fulano lá fez um negócio pra mim e vai ver padrão para todo mundo. Então, a gente bate bastante nessa tecla e tem a ver com você, como você disse, né? Então, hoje eu tenho clientes que saiu do tradicional e vai ter esse ano 19% a 21% de rendimento em renda fixa. Enquanto no outro lugar ele teria bem abaixo disso. Então, a gente foca bastante em algo personalizado e ser especialista. Isso demanda tempo. Demanda tempo. Mais tempo. Porque você tem que estudar, né? O tempo aqui para fazer uma proposta que o cliente quer 2, 3 dias. Porque em alguns casos... Assim, tem algo padrão que você vê na internet que segundos entrega uma proposta. Um grande médico de Cachoeiro, não vou citar nome, ele ligou de repente, eu quero 70% de renda variável, eu quero, porque o cara... O Guto teve que mostrar, cara, você não quer, você acha que você quer. Foi até contei pro Matheus a história. Eu virei pra ele e falei assim, olha só, você dá 30 tiros e acertar um, cara, isso não é difícil, isso é fácil. Aí eu falei pra ele assim, se alguém te contou alguma história, ganhou muito dinheiro em uma ação, pede a carteira dele por completa e vamos analisar. E aí o que aconteceu? Acabou a história. Porque é um médico conservador, quando chegou a mim,
foi mais de 2, 3 dias fazendo uma análise completa dele, o que ele queria, assumir de risco ou não, ele queria 100% de segurança e a carteira dele rende 125% de CDI, tipo assim, 25% a mais do tradicional, sem volatilidade, sem correr risco. E eu falei, pô, agora você quer 70% em renda variável? Eu falei, ó, pode acontecer isso, isso e isso. E quando eu falei a história, que eu suposto, tive essa suposição, acabou a conversa. Então, quando a gente está apto a fazer algo personalizado, acredito que é o que vocês pensam lá também, monta um processo para isso, é algo único. Então, o que eu monto para o Lúcio é diferente do que eu penso para o Matheus, porque a sua situação de vida é diferente. Sim. Você pode faturar muito, mas você quer viver simples. Sim. Então, eu tenho que montar algo específico para você. E quando eu falei de especialista, você hoje, vamos pensar em empresa, vocês se consideram especialista em currais? Sim, hoje a gente pode falar que a gente é especialista em pré-fabricados, né? Porque ser especialista em currais, né? O meu pecuarista é mais especialista que eu, porque ele tem mais vivência de curral do que eu, né? Porém, eu sou especialista em fazer o pré-fabricado que ele é especialista em executar o trabalho dentro dele. Então, hoje essa ideia, ela de especialista, realmente como vocês falam, ele tem que ser especialista, né, para poder falar. Hoje a gente é especialista em fazer de acordo, em fábrica, fazer de acordo com o que é a necessidade dele. Perfeito. A gente tem um bate-bola, que o Guto falou que tem mais de uma hora de podcast, que o Guto escreveu assim, com muito por conhecer você. E eu vou deixar ele fazer. São as perguntas e você responde. Na hora pra ele lá. Então, não precisa ser. Pode tomar água? Pode ser uma palavra só, não. Você pode só. É porque daqui a pouco a sua secretária tá ali. Pô, você falou que era rapidinho, que era 40 minutinhos. Já tem 1h20. Não, legal. Então vamos começar, hein? Um conselho do seu pai que você nunca esquece. O conselho dele, que eu nunca esqueço, é essa. De vender o que a gente não compra, né? E a maneira mais esperta do homem ganhar dinheiro é sendo honesto direito no que faz. Um erro que te ensinou mais de qualquer faculdade. Achar que a gente é novo e que o cabelo branco não chega mais longe. Porque, normalmente, a grande dificuldade do sucessor é essa. É você respeitar a história, né, do que passou, do que ficou para trás, e saber, assim, tem um cabelo branco, né? Se chegou até aqui, tem uma história por trás de desafio, e se chegou até aqui e pôde me entregar, é porque foi de muito sucesso. A gente olhar para o cabelo branco e entender com muito respeito de que até ali contribuiu e continua contribuindo dali para frente. Tá com muito cabelo branco? Na verdade tá caindo, eu não sei porquê. Um empresário que te inspira? Meu pai é um cara que me inspira muito. Mas tem grandes empresários no Brasil que também, né, são referências. Um livro que todo sucessor deveria ler? Bíblia. Maravilhoso. Bíblia. Eu acho que tá tudo ali. Né? Tudo que grandes empresários ou que grandes sucessores adquiriram ou que pessoas ensinam hoje, está tudo ali na Bíblia. Mas tem outros livros muito bons para ler também, né? Para ter conhecimento para administração, mas o principal é a Bíblia. Concreto ou aço? Depende da ocasião. Concreto para onde se vai compressão e aço para onde se vai longevidade e tração. Tá? Então depende. O galpão, por exemplo, para vãos logísticos, hoje usa muito o pilar de concreto para resistir o peso ali e ser peso para não flutuar nessas incidências de vento. E o aço para a estrutura metálica de cima para poder atingir vãos maiores com menos peso. Sonho pessoal, família, empresa e sociedade. Meus filhos criados, trabalhando na empresa. Sonho pessoal com a esposa de poder ter liberdade depois de ter meus filhos trabalhando, ter liberdade, né, geográfica, que a gente às vezes fala isso, mas depois a gente quer ficar perto dos filhos, né? Mas basicamente é isso, é ver meus filhos criados, trabalhando, tendo sucesso,
que eu pude ter, né, meu pai junto comigo e meu pai ver também essa sucessão. Eu ver isso também. Para fechar, como você vê a empresa daqui 10 anos? Dependendo com esse investimento, mas eu enxergo a empresa daqui 10 anos muito mais ainda sólida, porque a gente não é de tirar o pé no chão, porém muito mais tecnologicamente com processos implantados. A tecnologia não vai parar, ela já chegou, já entrou, e esse é o enxergar da empresa daqui 10 anos, muito mais tecnológica, porque isso não vai acontecer. Então vamos fazer a última agora. O que é liberdade financeira para você? Liberdade financeira é você poder investir de uma forma segura, né, com um formato que se adapta com a sua realidade e você poder fazer o que você gosta sem se preocupar com o prejuízo ou com essa preocupação, né, disso para o futuro. Eu acho que isso é liberdade financeira, é você poder planejar, né, melhor o seu futuro e poder se preocupar com isso. Perfeito. Eu bato bastante nessa tecla de liberdade financeira. Eu tenho tentado educar o meu público, porque as pessoas têm uma visão diferente. Liberdade financeira para minha pessoa é você, minha filha não está bem, cara, eu vou lá atrás dela, a empresa vai estar girando, ou se tiver que fechar a empresa, tem investimento ali que pode pagar 1-2 dias dela parada. Então, eu acho muito importante essa questão de conhecimento da liberdade financeira, que as pessoas acham que é só realmente ter dinheiro ali, pronto, acabou. Não, liberdade financeira é você ter tempo com sua família, é conseguir usufruir sem ter preocupação, porque é normal, às vezes a gente vê empresário hoje, vou tirar uma semana de férias. Não, ele está uma semana de férias trabalhando e trazendo problema ainda para aquelas férias. É isso aí. Liberdade financeira basicamente é isso. É você ter isso, ter essa preocupação e ter liberdade também de tempo. Liberdade financeira é liberdade de tempo. Você poder ter qualidade. É que a gente fala assim que é rodar todos os pratinhos. Né? Não tem aquele cara que equilibra os pratos rodando em cima. Então é você conseguir rodar todos os pratinhos nessa velocidade. Isso aí que é liberdade financeira. Pessoal, vamos fazer o que a gente não fez ainda, que é agradecer pelo público e falar que os nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Nós mesmos somos nossos próprios patrocinadores, que é o nosso espaço aqui, nem falar das nossas próprias empresas, né? Dessa vez fui eu que esqueci, né? Não, geralmente eu culto, Matheus, tem que falar dos patrocinadores. Somos nós mesmos. Então, vou falar aqui um pouco, você conhece nossas empresas, você que está assistindo também. Então, esse episódio foi oferecido pelo Grupo Beta. Que isso aqui vem da Beta Investimentos, uma empresa que já desde 2019 atendemos os principais bancos do país. Hoje cuidamos mais de 100 milhões de reais do povo cachoeirense, capixaba, com muita segurança. Temos a Beta Capital, é uma das primeiras securitizadoras de Cachoeiro. Nós compramos ativos judiciais, compramos precatórios, RPVs, algumas questões trabalhistas. Então, se você tem um ativo a receber e queira adiantar isso, estamos aqui. E também quem tiver interesse em investir, temos a nossa debenture atrelada a precatórios, que é um muito baixo risco, que vem pagar direto do Tesouro Nacional, que rende incríveis 20,7% ao ano. É uma diversificação excelente para quem quer investir, juros muito saudável para nós comprarmos esse precatório. Então, se você tem interesse em ganhar 20,7% ao ano, entre em contato conosco, com o Guto, que nós vamos te oferecer também essa oportunidade de investimento. E a nossa mais nova empresa, que graças a Deus se surpreendeu muito positivamente, é a Beta Contabilidade. Beta Contabilidade nasceu em março de 2025, é o nosso bebezinho, estamos ali dando muita atenção a ela. Uma empresa que nasceu, e olha lá, Lúcio, que engraçado. A nossa linha d'água ali de ficar no negativo prejuízo foi de 60 dias. É mesmo? Com 60 dias, também, sim, nós somos nossos próprios contadores. Mas é uma demanda do mercado. Exatamente. Tá? O mercado precisa de bons contadores. Mas com o nível de tecnologia que tem hoje, não são muitos escritórios de contabilidade que tem. Cara, nós contratamos os melhores sistemas do país, contratamos um sistema lá que eu estou diretamente conectado na empresa do meu cliente, questão de emissão de nota, questão de faturamento, questão de distribuição de lucro. Nós temos uma ideia de
Eu sou administrador, gestão financeira, nosso sócio contador, o Guto é especialista em investimento, então nós juntamos tudo isso de melhor na nossa contabilidade para entender todo o nosso ecossistema. Ser o contador do cliente, investir o dinheiro dele, então a nossa empresa mais nova aberta a contabilidade. Se você, precisando de um contador, não está satisfeito, se o seu contador só emite suas guias e nunca mais fala com você, entre em contato com a gente Vou deixar aqui um outro ponto, tá? Para outra empresa, uma ideia para outra empresa. Claro. Tributário. Tá? Você já tem a contabilidade, parte tributária hoje é uma grande necessidade do mercado. Tá? Perfeito. É uma grande necessidade do mercado, o estudo tributário, isso é fenomenal. Nós estamos flertando nesse ramo aí, estamos buscando um excelente, assim, por qualidade, né? Um excelente advogado tributarista para oferecer esses serviços na nossa empresa. Conte com nós como empresa, como clientes. Tá? Na hora que tiver, conte com nós como clientes. Nós temos foco no grupo, questão muito princípio, né, Matheus? A gente tem os processos, a gente considera muito a pessoa, né? Então, um dos motivos ainda de não estar ao 100% é que a gente precisa achar alguém que encaixe com os nossos mesmos princípios. Legal, isso aí. Porque a nossa empresa é muito familiar. Então, a gente desde quando nós começamos com o investimento, a gente sempre falou, cara, nós temos que fazer o que é de melhor para o nosso cliente. É ganhar dinheiro com honestidade. O conselho do seu pai te seguia sem ter ouvido dele. Exato. E antes de finalizar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui, ó, e desse uma motivação, um conselho para empresários, para quem está querendo começar a vida. Pode ficar à vontade. Então, para você que é empresário, que está começando agora, né, buscar, né, o ramo empreendedor, empreender não é fácil, é aquele que se joga do precipício, tem que construir o próprio paraquedas, porém, né, você constrói o paraquedas que você quer, do jeito que você quer, né, com as cores que você quer. Então, para você que é empresário, é empreendedor, o mercado está difícil, é o conselho do meu pai, o dinheiro não vai para a lua, o dinheiro está no mercado, está na mão de alguém. Então, você só tem que descobrir quem é que está com dinheiro, ir lá e buscar esse dinheiro que está na mão de alguém. Então, esse é o conselho básico do empresário, que é difícil, mas compartilhar as ideias é muito importante aí. Perfeito, cara. Perfeito. Excelente conselho. Excelente conselho. Guto, quer considerações finais? Agradecer ao nosso amigo? Só agradecer pela presença. Sei que sua agenda é cheia. E muito obrigado por ter vindo compartilhar um pouco da sua história, da família, da empresa. E espero que daqui saia ótimos negócios. Conte com a gente. Eu que agradeço. Espero ajudar na estruturação desse FIAG. Aí, ó. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, família. Obrigado. Tá? Amém.